Edu Guedes bota Ana Hickman para correr de casa após descobrir golpe milionário enquanto ele lutava pela vida. Mas a reviravolta absurda envolvendo o ex-marido dela vai fazer você cair para trás. Se prepara, porque a história que você vai ouvir agora parece roteiro de filme, mas aconteceu bem debaixo do nosso nariz. O conto de fadas do casal mais queridinho do Brasil virou um filme de terror com suspense, traição e uma reviravolta que ninguém, absolutamente ninguém, poderia prever. Então, antes que a bomba estoure de vez, já senta o dedo no like para dar aquela força, se inscreve agora no canal para não perder os próximos capítulos dessa novela da vida real, porque o babado vai ficar cada vez mais forte. E já comenta aqui embaixo, com toda sinceridade. Você entregaria a senha do seu banco para a pessoa que dorme do seu lado? Fica comigo até o final, porque o que eu vou te revelar vai te fazer questionar tudo o que você achava que sabia sobre confiança. Vamos voltar um pouco no tempo. Imagina a cena. Edu Guedes, um dos chefes mais famosos e simpáticos da TV, recém-saído de uma cirurgia seríssima, daquelas que fazem a gente repensar a vida inteira. Ele tinha acabado de enfrentar um câncer no pâncreas. Estava com o corpo fraco, a mente cansada, precisando de paz e, acima de tudo, de apoio. E quem estava lá, sorrindo para as câmeras, segurando a mão dele e garantindo que tudo ficaria bem? Ela mesma, Ana Hickman. A imagem era perfeita. O amor que supera a doença. O casal que se fortalece na dificuldade. Era lindo de ver, era o que todo mundo queria acreditar. Mas, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Nos bastidores daquela mansão gigantesca, onde o cheiro de comida boa deveria trazer conforto, um outro aroma azedo e suspeito começava a tomar conta do ar. Enquanto se recuperava, Edu, mesmo debilitado, não é nenhum bobo. Anos de televisão e negócios deixaram o faro dele mais apurado que o de um cão de caça. E ele começou a sentir que a casa não era mais a mesma. Não era só a dor dos pontos ou o cansaço dos remédios, era um clima pesado, uma tensão que dava para cortar com faca. Seguranças que antes batiam papo e contavam piadas, de repente ficavam mudos e desviavam o olhar quando ele se aproximava. Conversas animadas na cozinha morriam no exato segundo em que ele botava o pé no cômodo. O riso parecia forçado, os abraços meio mecânicos. Era como se todo mundo soubesse de um segredo terrível e estivesse fazendo um esforço gigantesco para que o doente da casa não descobrisse. E o golpe mais esquisito de todos, pequenas coisas começaram a dar errado. Senhas de aplicativos que não funcionavam mais, acessos a sistemas que ele mesmo criou e que de repente pediam uma nova confirmação. Coisas sutis que poderiam passar por um simples erro de sistema, mas que, somadas, formavam um padrão assustador. Eles achavam que, por estar fraco, ele não notaria, mas ele notou cada detalhe. Ana, por sua vez, era a personificação da esposa dedicada, carinhos em público, palavras de incentivo, sorrisos que estampavam as revistas. Ela parecia estar criando uma bolha de positividade ao redor dele. Mas Edu sentia que aquela bolha era para distraí-lo, para mantê-lo ocupado demais para olhar para os lados. A intuição dele não só apitava, ela gritava em desespero. Tinha alguma coisa muito, mas muito podre acontecendo debaixo do seu teto. Cansado de se sentir um estranho na própria vida, ele resolveu agir. Sem fazer barulho, sem contar para ninguém, ele pegou o telefone e ligou para um contador de sua extrema confiança. Um amigo de longa data, daqueles que levam segredos para o túmulo. A ordem foi clara. Vasculha tudo, cada centavo. Quero saber para onde meu dinheiro está indo. E assim, enquanto o mundo via a imagem de um casal feliz em recuperação, nos bastidores, uma auditoria silenciosa e implacável começava. O contador mergulhou em extratos, planilhas e contratos, e o que ele encontrou não era um erro de digitação, não era uma confusão de contas, era um rastro meticulosamente desenhado de um desvio de dinheiro que faria qualquer um perder o sono. Era o início de um terremoto financeiro que prometia não deixar pedra sobre pedra. Os números não mentem, não sentem pena e não têm lado. E os números que apareceram na tela do computador do Edu eram cruéis. Transferências gigantescas, com valores que não faziam o menor sentido para a rotina financeira dele.
saindo da sua conta em uma sequência rápida e organizada. O destino? Empresas recém-nascidas, com CNPJs que tinham sido criados há poucas semanas, sem nenhuma história, sem nenhum serviço prestado. E o detalhe que fez o estômago de Edu revirar: ao puxar a ficha dessas empresas, os CPFs dos sócios eram de pessoas do círculo íntimo, da equipe pessoal de Ana Hickman. Nomes que ele via todos os dias, pessoas que sorriam para ele, agora apareciam como donos de empresas fantasmas que recebiam o seu dinheiro. Era uma teia de aranha, invisível, imortal, sendo tecida bem nas suas costas, e ele estava preso no centro dela, servindo de banquete. Mas o golpe final, o soco que o deixou sem ar, ainda estava por vir. O contador encontrou a cereja do bolo podre. 3 contratos de valores altíssimos, com a assinatura de Edu Guedes digitalizada. Uma cópia perfeita, mas falsa. Ele olhou para aquelas assinaturas e teve a certeza mais absoluta de sua vida. Ele nunca tinha visto aqueles papéis. Ele jamais autorizaria aquelas transações. Alguém tinha copiado sua assinatura, a marca da sua identidade, e a usado para cometer uma fraude fria, calculista, cirúrgica. Naquele instante, ao encarar a tela do computador no escuro do seu escritório, o mundo dele desabou. O coração disparou, as mãos suaram frio, o rosto ficou branco como papel. Ele sentiu uma náusea tão forte que precisou se segurar na mesa para não cair. Era um pesadelo, só que ele estava bem acordado. A traição tinha acontecido no momento mais vulnerável da sua existência. Enquanto ele estava numa mesa de cirurgia, entre a vida e a morte, com o corpo aberto e a mente anestesiada, alguém estava em algum lugar, com um sorriso no rosto, orquestrando a sua ruína financeira. A única frase que ecoava em sua cabeça, como um grito preso na garganta, era: "Eles armaram isso enquanto eu lutava para viver." A noite caiu na casa de campo e o silêncio, que antes era de paz, agora era de guerra. As paredes pareciam ter ficado mais frias. A casa, que era um lar, virou um campo de batalha. Edu andava de um lado para o outro na sala, segurando os papéis impressos como se fossem uma arma. As mãos tremiam, não de medo, mas de uma raiva misturada com uma dor profunda. Quando Ana entrou na sala, sorridente, voltando de algum compromisso, o clima a atingiu como uma parede. Ficou denso, pesado, irrespirável. Edu não gritou. Ele não xingou. Ele apenas a encarou, com os olhos vermelhos de quem chorou por dentro, e a voz saiu baixa, quase um sussurro, mas cada palavra cortou o ar como uma navalha. "Você tem alguma coisa para me contar, Ana?" Ela parou. O sorriso morreu no rosto dela. Ela respirou fundo, demorou uma eternidade para responder. Os olhos dela se encheram de lágrimas, mas ela tentou se manter firme. "Edu, meu amor, se isso é sobre os investimentos, eu juro que só tentei proteger o que a gente construiu junto." Proteger? A palavra explodiu dentro de Edu. Ele se levantou de uma vez, foi até a mesinha de centro e jogou os papéis com força. As folhas voaram pela sala, espalhando a verdade nua e crua pelo tapete caro. "Proteger?" ele disse agora com a voz mais alta. "Você chama isso de proteger? Usar empresas de fachada, desviar o meu dinheiro enquanto eu estava numa cama de hospital lutando para não morrer? É esse o seu jeito de proteger?" Ana balançou a cabeça, o choro vindo com força, engasgado. Não, eu não sabia de tudo. Foram os assessores, eles tomaram umas decisões sem me consultar direito, foi tudo um grande mal-entendido." Mas era tarde demais. A desculpa era fraca, esfarrapada. As palavras dela soavam ocas, vazias. A confiança, aquele pilar que sustentava tudo, tinha virado pó. O que se seguiu foi o puro caos. Gritos abafados foram ouvidos de dentro do quarto. Portas bateram com uma violência que fez a casa tremer. E depois, o silêncio. Um silêncio mortal, sufocante, que dizia mais do que qualquer briga. Naquela noite, algo se quebrou para sempre entre eles. Nos dias seguintes, o inferno se instalou de vez.
Edu se trancou em seu refúgio, um homem destruído por